Mas como é que eu vou saber? Você tem que dar o sinal, assim. Não, fica tranquilo, fica... Uma conversa informal, apesar que eu tô aqui atrás da câmera. Primeiro eu gostaria que você dissesse o seu nome completo, onde e quando você nasceu. Meu nome é Ademir Tamanini, nasci em Taió, lá em Taió, Santa Catarina, estado de Santa Catarina. E o que a casa dos seus pais representa ou representou para você? A casa do meu pai representou o meu começo de vida, né? Onde eu nasci, onde me criei até os 18, 19 anos. E o que você mais lembra, assim, que aconteceu, que tenha acontecido quando você morava lá? O que eu lembro? Que era um lugar tranquilo, né? E que representava a natureza. Como que era para você viver com 12 irmãos? Na verdade, lógico que não foi com os 12 de uma vez só, né? Na porrada só. Mas como que era pra você a questão das dificuldades, como vocês se divertiam, como eu trabalhava, como é que era essa questão do trabalho de tudo? Em bastante irmãos é gostoso porque é bastante gente na família. Mas tem um outro lado que passa-se muita dificuldade, né? As roupas passavam de um para o outro, sapato de um para o outro. E conta um pouco da sua história de vida, até quando você saiu de casa, casou, como que era, assim? Dá um geral, assim. Bom, nasci e me criei no sítio. Nasci e me criei no sítio, né? E estudei no sítio praticamente, andava a 6 quilômetros de volta para ir numa escola aprender a ler, aprender a ser gente. E depois, mais tarde, quando chegou aos 18, 19 anos, saí de casa, fui morar em Joinville. E 20 anos. Era bom, não era ruim, não era bom morar lá. E aqui você atribui, por exemplo, seu dom para mexer nas coisas, porque eu vi que isso daí é de família, né? É meio função, né? Gostar de fazer as coisas, né? E eu não pago ninguém para fazer, não. Eu procuro me aprimorar, eu procuro fazer as coisas, porque se você paga alguém para fazer, você sempre está pagando e você tem que trabalhar para pagar. E quando você aprende e faz, não paga ninguém. E além de aprender a fazer, né? E conta alguma história que aconteceu. Eu tô lembrando de uma especial, por exemplo, a da moto, lembra? Aquela moto que se esparramou. Mas conta alguma história assim que você tenha passado aí na... Eu tinha muita dificuldade em ter alguma condução, né? Eu não sei se condução é moto, mas a primeira moto que eu tive, como o dinheiro era curto, então comprei uma moto que não se conhecia a procedência. Quando andei com ela, passei num buraco, fiquei só no meio dela. E a moto quase caiu pro chão. Agora, eu gostaria que você falasse sobre o seu pai. O que você lembra do seu pai? Meu pai era uma pessoa que lutava bastante, né? E trabalhou muito também para poder sustentar a tropa, né? E praticamente não aproveitou, né? Trabalhou até ele partir dessa para outra. Ele era muito bravo? Era mesmo. Ensinou bem a gente, viu? E tem algum fato que você lembra dele, assim, que você fala, nossa, isso daqui... Que eu lembro dele?
posso falar? Que eu lembro que ele era uma pessoa assim muito consciente, né? E uma pessoa muito rígida. E que eu falo assim, ele queria o melhor da gente, né? Ele queria o melhor da gente, que a gente fosse honesto, trabalhador. E praticamente todos foram. Ele era muito rígido, mas queria o bem da gente. E qual que foi a maior lição que ele deixou para você, que você... Ser econômico. Aprender a fazer as coisas, porque o dinheiro não dá em árvore, né? Tem que trabalhar. E a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar e ser honesto. E a sua mãe, o que você lembra? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, muito paciente, aconchegante, ranheta também, né? Mas tudo pelo bem da gente. Tudo pelo bem da gente. Ela queria ver todo mundo bem, ela queria ver... Ela era aquela mãe coruja mesmo. Com 12, 13, ela não esquecia dos filhos. E tem algum fato que você lembra que tenha acontecido com ela? Que você fala, nossa, eu lembro disso. Ela sempre foi uma pessoa presente, né, na vida da gente. Ela não deixava escapar nada. Ela estava errada, ela estava falando, sempre uma pessoa muito presente. E ela queria sempre o bem das pessoas, né? E para você, qual foi a maior ensinamento, a maior herança que ela deixou, assim, em questão pessoa? Honestidade, né? E ser uma pessoa coerente com as coisas e levar as coisas a sério, né? Levar a vida da gente a sério. Que os erros não acontecessem, né? E se acontecesse, que tivesse jeito de reparar, de ser consciente e voltar a ser pessoa, não repetir os erros. Que mensagem você deixaria para ela? Mensagem? O que eu posso falar? A mensagem que eu diria assim, que ela vivesse bastante, né? E que continuasse a proteger a gente, né? Proteger mesmo distante, mas sempre estar presente. E o que você lembra, ou o que você foi mais marcante do teu irmão, do tio Wilson? Que ele era uma pessoa normal, né? Até os 23, 24 anos, e depois virou, né? A ser uma pessoa assim, com o tempo fica uma pessoa, como a gente fala, não capaz, né, de viver, de sobreviver. Por ser uma pessoa normal, sempre ficou marcante essa história, né? Bravo, mas ele era muito normal. E o que você lembra, assim, dele? Não sei se você chegou a pegar bastante, muitos anos dele, dessa época que ele era mais saudável, mas o que você lembra dele, assim? Se tem algum fato que você... Olha, ele era uma pessoa muito trabalhador, ele gostava das coisas certas, né? Na época ele estava bom, eu falo assim que ele gostava de ser certo, rígido, bravo, mas que era uma pessoa boa, não deixava de ser uma pessoa boa. Bom, gostaria que você citasse algo. Eu sei que eu já devo ter feito uma pergunta parecida, que era justamente algum fato que tenha acontecido com os seus irmãos na casa, que você lembra, assim, Fato com meus irmãos? Ou trabalhando, ou alguma coisa que você gostaria de deixar registrado. Que todos eles que trabalharam, que moraram na casa, eles trabalharam, lutaram, né? E
eu falo assim, cada ciclo de um, né, ele deixava uma marca no dia a dia da casa, né. E essa marca, ela se estendeu depois pro resto da vida, né, como a personalidade, como a boa conduta, né, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa honesta, né, do dia a dia. E que mensagem você deixaria para os seus irmãos hoje? Se você pudesse olhar e deixar um recado para eles, uma mensagem, o que você diria para eles? A gente poderia falar assim, né, que todos eles, né, tivessem uma boa estrutura, né, e que eles fossem assim umas pessoas sempre conscientes e puder passar essa educação para os filhos, né, para os outros que vierem a seguir. Né. Agora, falando em filhos, então eu praticamente termino aqui com uma pergunta: que mensagem você deixaria para o seu filho? Para o meu filho? Que ele fosse uma pessoa honesta, uma pessoa lutadora, uma pessoa que saiba o que é certo e o que é errado, e que possa amanhã depois ele educar bem os filhos, ou o filho que vier, né? Que tenha uma boa convivência nessa passagem que a gente tem pela frente, que é aqui na Terra. Que seja uma pessoa feliz, colado de uma mulher ou sozinho, mas que seja feliz. Entendeu? Que lute, porque sem a luta não vem. As coisas não vêm mesmo. Tem que lutar. Essa é a mensagem que eu deixo para ele, que ele seja muito feliz. Obrigada. Já tá se debulhando aqui. Eu vou chorar. Você desligou isso? Não. Não é para desligar. Pra ser natural. Deixa eu só lidar aqui com a bichinha. O meu amador é foda, né? Bom. Ih, vai ser duro, hein? Tudo bom, tia? Do jeito que eu sou chorona, eu já tô chorando. Vou ser bem sincera, a princípio, quando eu pensei no projeto mesmo, eu tinha idealizado só a parte dos filhos. Mas eu vi, fui mostrando pra minha mãe, fui mostrando pro pessoal, e eu vi que mesmo os filhos, hoje, no presente, eles são fruto do que eles viveram lá, do que eles viveram no casamento e do que eles viveram depois de ter filhos, né? Então eu vi que tem uma importância muito grande também registrar a opinião das mulheres e dos respectivos cônjuges. Então eu acho que é interessante deixar registrado como que foi quando você entrou na família, qual foi a sua primeira impressão, o que te mais chamou a atenção, o que você lembra? O que mais me chamou a atenção? Bom, conheci o Ademir no casamento dos seus pais, né? E tudo aqueles rapazes bonitos. Um bando de homem bonito, né? E toda a meninada já, minhas amigas, tudo ficaram de olho nos meninos, né? Então, assim, os que eu conheci no casamento aqui da sua mãe, assim, todos aqueles rapazes bonitos, né? Que chamavam a atenção. Então, primeira impressão foi a beleza, né? Depois, com o tempo, você vai conhecendo a pessoa, vendo a convivência. Mas a primeira impressão que você vê era aquele monte de rapaz bonito, né? Isso que mais chamou a atenção no começo. E quanto tempo durou entre o namoro até conhecer a família? Eu comecei a namorar depois de uns 5 anos, né? Aí que a gente foi conhecendo a família, conhecendo cada um, né? A personalidade.
o jeito de ser, que cada um tem o seu jeito. Apesar de ser da mesma família, um é mais tranquilo, outro é mais nervoso, outro é mais amoroso. E a impressão é boa, cada um dentro da sua personalidade, entendeu? E como foi? Porque o que mais, assim, uma boa família, os pais estão atrás de tudo isso, né? E os pais do Ademir, que deram essa estrutura para eles. E cada um tem o seu lado. E qual foi a sua primeira impressão quando você conheceu a casa onde eles moravam lá em Taiwan? Aquela casa é muito marcante, né? É linda aquela casa. Até hoje ela tá na minha memória. Pena que, né? Todo mundo saiu de lá, mas é muito bonita aquela casa. Aquela paisagem, é muito linda. Muito linda. E depois que a gente casou, que o Arthur era pequeno, ficou muito marcante aquilo. Porque eu lembro do Arthur ali subindo, querendo subir aquelas escadinhas do sobrado, assim, e a gente morrendo de medo dele cair. E é muito marcante aquela casa. O cachorro, né? O cachorro, que ele quase morreu, que a sua mãe achou ele quase morto lá na boca do cachorro, né? Mas assim, eu só tenho boas lembranças daquela casa. Aliás, o período mais legal foi daquela casa, eu achei. Que a gente ia, ficava ali na casa da avó, né, com todo mundo ali, era muito legal aquilo. É o que mais marca da vida, assim, daquele período, sempre, daquela casa. É muito legal. E eu acho que ela nunca vai sair da memória da gente. Acho que não. O que você lembra o que você tem de marcante assim também em relação a quando você conheceu a sua sogra, o sogro, como é que foi? Os cunhados? A dona Virgínia sempre fez muita questão assim, que eu via, a impressão foi boa, né? Aquele monte de filho, que deve ter sido muito difícil ela educar, né? Mas ela, acima de tudo, ela sempre se preocupava com os filhos que fosse bom para as esposas, né? Eu via, ele mesmo me contou, né? Que ela falava, cuidado, né? No namoro, tudo assim, né? Que é uma pessoa de bem também. Então, teve uma boa estrutura, né? A estrutura de pai e mãe ali, sempre... A dona Virgínia sempre muito, assim, né? Sempre falando na cabeça deles com aquele jeitinho dela e sempre falando em cima tudo, né? Que era pra ser uma boa pessoa, com as namoradas, com as esposas, né? Sempre querendo que formasse um lar bom. Agora eu vou abrir o plano aqui e eu vou querer que vocês dois respondam essa pergunta. Como foi que vocês se conheceram? As versões mudam de um pro outro. Eu cheguei a essa conclusão. Tem que perguntar pra ele primeiro como que foi. Por que eu? Porque eu já falei, né? Fica-se à vontade. Agora eu já falei a minha versão, que eu vi aquele bando de moço bonito e tal, né? Que chamou atenção. Agora precisa ver a versão dele, né? Hã? Que pode falar, hein? Vamos ver se ele vai falar a verdade agora. Sem vergonha, não. Eu falo assim que tudo começo tem uma história, né? Que nem ela falou do casamento, né? É claro que eu falo assim, onde que eu morava também tinha mulher, né? Tinha, mas tudo se olha quando se quer uma pessoa para a vida da gente, a gente vê a estrutura, né? Conhecimento de estrutura, porque o Adil já tinha casado, né? Com a Rosa e a gente aí foi mais conhecendo, né? Então eu falo assim, até eu tomar um passo decisivo, eu fiquei muito queimando, ou seja, eu tive muito tempo de namoro, e nesse tempo de namoro também namorei outras pessoas também para conhecimento, porque eu acho que assim, que a partir da hora que você parte para um negócio sério, você tem que saber o que você está fazendo, né? Não é só a beleza, não é só o corpo, porque aí vem o dia a dia da gente e tem que conhecer mesmo, né?
que o dia a dia da gente é diferente quando você conhece uma pessoa só pelo corpo, só pela beleza, só pelo toque feminino, né? E eu falo assim, claro que por trás disso tem uma beleza, tem o que ela vai, o que ela está fazendo, porque ela não pode ser um zero à esquerda. Então tudo é um conhecimento que você junta para amanhã depois você poder assumir um negócio sério. Que, como eu falava a minha mãe, né? Que o casamento não se casa, se joga fora no outro dia, não se calça um sapato hoje, você tira amanhã. Então são passos decisivos, mas eu falo assim, por trás desse tem uma beleza, né? Tem a garra do dia a dia para ser alguém na vida. E eu falo assim, uma boa educação, né? E depois o beijinho também, né? Aí já começa a entrar nos íntimos, né? São documentários. Mas é verdade, né? Sem cenas picantes. E como que era o namoro de vocês? O namoro? Mas foi mais dentro da sua casa, né? A gente começou... A gente se via uma vez por mês, depois uma vez cada 15 dias. Namoro meio caro, viu? Meio caro. Só pensa no dinheiro. Não. Mas é um namoro meio caro. Eu vinha pra cá, como na época você não pensava que ele era caro. Não, né? mas eu me virava, né? Eu ia lá pra Pagé, eu comprava as coisas e eu pagava a minha viagem. Ó, você tá vendo? Sempre o dinheirinho. Mas sem ele não se vive, né? Lá eu vendia depois mascatão lá as coisas que eu comprava pra tirar a minha viagem. Mas foi uma época muito legal, assim, porque a gente vinha, a gente tava sempre assim, seu pai e sua mãe sempre aguentaram muito a gente aqui, né? A gente se via cada 15 dias, eu saía de Ribeirão, que eu estudava em Ribeirão, e ele saía de Joinville e a gente se encontrava aqui na sua casa. E era legal, a gente saía com seus pais, né? Às vezes ia até em teatro, em cinema. E eles aguentaram muito a gente aqui, né? Então, uma parte desse namoro se deve a eles também, né? E depois, uma época, ele ficou desempregado, foi para Ribeirão, aí não deu certo, ele voltou de novo. Até que o amor falou mais forte e ele largou tudo e veio pra cá. A responsabilidade, né? Vamos falar assim. Por causa disso tem que pensar muito nos passos que a gente toma, né? Porque eu larguei meu emprego, que era um emprego bom, para começar do zero no outro. Então eu falo assim, tem que ter muito conhecimento antes de você tomar, antes de você tomar decisões, né? Porque as decisões podem arrebentar com a vida da gente. Mas valeu a pena, né, amorzinho? Ah, valeu. Fala que não, né? Valeu. E quando foi o nascimento do Arthur? Ixi, Como foi? é melhor você parar com essa parte do nascimento do Arthur, hein? Vou deixar ele contar a versão dele, vai. Eu falo assim, o Arthur representa bastante na vida da gente. Eu falo, mas eu quando fiquei sabendo que ela estava grávida, eu fiquei desempregado no mesmo dia, né? Então foi uma notícia meio assim, pelo fato de eu estar desempregado também, meio assim, né? Meio de sopetão, né? Mas foi bom, assim. Depois foi, eu falo assim, no dia a dia você vai tendo, no dia a dia você vai tendo assim, vamos falar assim, você vai pondo as cabeças no lugar, você vai pensando, você vai raciocinando, que as coisas não é por ali só, né, que a gente tinha uma estruturinha, mais ou menos, né, mas foi ótimo, depois foi ótimo. Eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, foi pra mostrar pra ele que por exemplo, porque ele sempre teve muito medo assim da parte financeira, sabe? E acho que Deus mostrou pra ele, acho que quis mostrar, quando eu fiquei grávida e ele ficou desempregado, que as coisas, tudo na vida tem solução. Você entendeu? Então eu acho que isso pra ele foi um ensinamento pro Ademir, porque ele tinha muito medo que ele não ia conseguir, sabe?
toda aquela dificuldade que ele passou na infância, ele tinha medo que ele não ia conseguir dar conta de criar um filho. E às vezes as coisas acontecem na vida da gente, Deus manda para mostrar que não é assim. Que ele ia conseguir. E tanto é que conseguiu e que, né, o Arthur é tudo na nossa vida. Para ele também, né? Então, eu acho que muitas coisas acontecem assim mesmo. Deus mostrou para ele que não foi aquele desemprego que ele não ia conseguir criar o filho dele. Eu estava empregado, eu tinha um bom serviço, a gente já tinha nossa casa, né? Então não ia acontecer nada. Então foi para mostrar mesmo. Deus escreve certo por linhas tortas. E foi uma bênção, né? O Arthur é tudo na nossa vida. Que lindo! Ah, gente, eu agradeço. E a chorona já tá quase chorando aqui, né? Porque eu acho assim, tem a base, a gente, quando escolhe alguém, você tem que ver bem assim, que hoje em dia os casamentos, se o pessoal casa, não tá nem aí, né? E não é assim. A gente tem que, quando você tá ali no altar casando com uma pessoa, você tem que pensar que aquele vai ser alguém para a tua vida inteira. Pode até ser que não dê certo, né? Mas que aquilo, e que o amor tem que estar acima de tudo. De todos os problemas, da parte financeira. Você tem que pensar que existe amor, que você vai lutar, né? Para conseguir vencer todos aqueles obstáculos. Tendo amor e tendo uma estrutura, você consegue. E o recado está dado. Perseverança, né? Perseverança. Bom, era mais em relação à casa mesmo, que o eixo do trabalho é em relação à casa e mostrar essa questão da estrutura familiar, mostrar que muito do que a gente tem vem dos pais e a gente passa para não só para filhos, mas para todo mundo que vive bastante tempo com a gente. Eu que dou aula, eu sei muito o que eu tô falando, tem muitas Rosas Marias e Adilvos por aí. E então dar importância para a família, né? Principalmente a família Tamarini, que é grande pra caramba, a Nardelli é outra também gigantesca, e a Férez então nem se fala. A Gonçalves eu não vou nem citar, né? Então, que mesmo que a gente toda a família tem dificuldade, toda a família tem brigas, toda a família tem discussões, toda a família tem distância, mas também toda a família tem que ter união, toda a família tem que ter amor e a referência dos pais como os pais é um esteio, né? Talvez os filhos não seguem o pensamento dos pais, né? Mas eu acho que a base fica. Manda. Tudo aquilo que você dá de base, cada um vai seguir seu caminho. Mas a base familiar, ela, nos momentos difíceis e de tentações, eu acho que pesa bastante a família. Que você está num momento de fazer uma besteira, fazer uma tentação, no caso dos filhos, eu acho que a base familiar é tudo. Ela vai lembrar do pai, da mãe e vai procurar não fazer aquela besteira, porque os pais vão sofrer. Eu acho que quando se tem uma base familiar, quando se dá essa base, eu acho que sempre, bom, eu espero, né, que seja assim, que sempre no fundo pesa na hora de fazer coisas que não se deve, tudo, né? Quando existe essa base familiar, eu acho que é muito importante isso. Quando não pesa consciente, pesa inconsciente. Pesa consciência, né? Se fizer coisa errada, tendo uma base da consciência pesa. E o que você se reconhece, que você fala, não, isso daqui é meu pai, isso daqui é minha mãe, o que você se reconhece da sua personalidade? Também do meu pai e da minha mãe, é honestidade, né? Não, no que você parece com eles? No que eu pareço? É parte, vamos dizer, da própria personalidade. Personalidade. Isso. Eu acho que eu
que eu puxei para o meu pai e para minha mãe, que se chama lutar, né? Que eles lutaram. E aquilo que você ganha, você tem que administrar muito bem para não ter dificuldades futuras, né? Em não ficar devendo, não ficar fazendo coisa errada com os outros, né? E que eu falo assim que a gente no dia a dia tem que lutar. Tem que lutar, tem que ser uma pessoa boa. Eu acho que isso que eles sempre foram, né? Sempre foram lutadores até o final. E a gente acaba, fala assim, acatando, né, essas partes deles. Eu acho que você é muito parecido com a sua mãe. Você devagarinho, você vai falando. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Quando eu quero uma coisa, eu não desisto. Não é assim que a sua mãe é? Ela consegue tudo pela persistência, pela insistência. Você é a mesma coisa. Eu sou muito persistente no que eu quero. Eu planejo, antes de começar eu planejo, mas depois sou muito persistente. Até não conseguir, não dou o braço a torcer. Eu posso até não conseguir, mas eu lutei para conseguir. Isso eu puxei a minha mãe. Vai trabalhando devagar, vai vendo onde pode atacar para poder conseguir as coisas. Isso eu puxei a minha mãe. Você consegue tudo pela insistência, pela persistência. Insistência e persistência. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Você não desisto não, porque quando eu quero uma coisa eu não desisto. Planejo e parto e vou em frente. Luto, claro que tem luta por trás disso, mas eu planejo e vou insistindo. Eu sou muito parecido mesmo com a minha mãe. Minha mãe ela não dá folga não, até não conseguir. Ela pode não conseguir, mas ela não dá folga. E o bom, né? Vamos falar uma coisa boa do meu maridinho agora, né? O bom é que ele é uma pessoa tranquila. Eu acho que o nosso casamento ainda, assim, a gente vive muito bem, porque ele é muito tranquilo, assim. Apesar dessa teimosia dele, assim, eu sou uma pessoa mais agitada, mais nervosa. E ele é uma pessoa mais calma, mais tranquila, né? Então, às vezes eu falo as coisas, ele nem dá muita bola, ele deixa pra responder na hora que ele tá calmo, não na hora do nervoso. Então, isso é muito importante, assim, pra contrabalancear um casamento, né? Ele é mais tranquilo, eu sou mais agitada. Então, é uma parte boa dele que ele não é nervoso. Mas eu não esqueço de falar não, viu? Fala na hora certa. Eu não esqueço, não passa batido não. Pode passar 2, 3 dias, mas eu não esqueço não. Tem que falar, eu falo. Na hora certa, não na hora. Não deixa na hora do nervoso, atuar naquilo ali, né? Isso é importante, né? Isso aí. Legal, gente. Bom, vou finalizar então. Deixa eu ver, tinha mais uma coisa que eu ia perguntar que eu tinha não colocado aqui. Mas acho que era só isso mesmo. Se apresenta, deixa eu só dar uma entrada aqui no Zoom. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, eu tô apanhando, né? 10-0 pra câmera, pro tripé, na verdade. Isso. Bom, se apresenta, tia Lourdinha. Quem é você? Maria de Lourdes, chamada Lourdinha, esposa do Ademir. Casada desde? Casada desde 1986, 23 anos, né? Pra 2009, 48 anos. Casada há 23 com Tamanini. Bom, é isso mesmo. Isso aí. Obrigada, gente. Desculpa aí o transtorno. Eu não, Vai desligar? Bom, Isso, você já desviou? não.
Mas lá... Por quê? Não, eu ia falar, isso daí você edita, vai cortando as partes. Ah, tá, isso é cabeça.